Quem é você nas festas de final de ano? Você é daquelas pessoas que adora comemorar o Natal, o Ano Novo, gosta de reunir a família, casa cheia, de repente convidar os amigos também, comemorar com um amigo secreto? Ou você é daquela pessoa que chega no momento dessas datas, dessas comemorações, você se sente quase que melancólico, você não gosta, é um ambiente que você não se sente bem, você tem travas em relação a essas comemorações, ou de repente você não gosta de ter que ter esse compromisso, ter que encontrar família, encontrar parentes, encontrar pessoas que às vezes você não tem tanta afinidade assim, ou de repente você perdeu pessoas importantes na sua casa, na sua família, e essa data te lembra algo ruim, você não consegue ter essa alegria do Natal, do Ano Novo. Ou talvez lá atrás você até tenha tido esse momento que você gostou, que você se sentia empolgado em comemorar essas datas e hoje você se sente um pouco mais para baixo. Às vezes você prefere inclusive passar sozinho na sua casa, sem nenhuma comemoração. Eu vi um vídeo da psicóloga Sandra Bueno aqui no YouTube, se você ainda não conhece ou não acompanha o trabalho dela, é bem interessante porque ela traz essa visão mais profissional do desenvolvimento humano, da psicologia, e é interessante que ela trouxe um vídeo sobre a síndrome do final do ano, que muitas pessoas sentem, e ela comentou que várias pessoas relatam isso para ela em atendimentos. Não é todo mundo que lida tão bem com essas festas, com essas comemorações, e principalmente com o dever de ter que. É uma coisa que eu também não gosto muito, dessas obrigações do tem que. Quando você tem que fazer algo porque é socialmente necessário ou é socialmente aceito dessa forma e as pessoas te cobram mesmo que todos ali estejam vestindo uma máscara social. E quando a gente começa a buscar mais conhecimento de desenvolvimento humano, quando a gente começa a mergulhar mais em autoconhecimento, quando a gente começa a entender o que funciona pra gente, o que não funciona, a gente para de muitas vezes aceitar esse tem que. E quando a gente para de aceitar o tem que, muitas vezes a gente também pode se tornar persona não grata. Ou, no caso, a gente pode se tornar aquela pessoa também que pode correr o risco de se isolar, de permanecer sozinho, de preferir a solitude, e aqui eu não diria a solidão, porque existe grande diferença. A solidão, muitas vezes você não escolhe e as pessoas se sentem deprimidas, se sentem abandonadas. Então a solidão ela é diferente da solitude. A solitude é quando você escolhe, é uma escolha você permanecer sozinho. Até aquele ditado famoso popular, antes só do que mal acompanhado, é quando você entende que você prefere a sua companhia, ou você prefere o silêncio, ou você prefere a companhia de poucas pessoas, porque isso te basta, porque isso te satisfaz. E para quem é uma pessoa festiva, para quem gosta de comemorar essas datas, para quem gosta de estar reunido com muitas e muitas pessoas, para quem vem de um lar de repente bem estruturado, que tem uma casa, uma família, que se sente seguro naquele núcleo, às vezes não vai entender, às vezes vai olhar para uma pessoa e falar: nossa, que depressivo, que chato passar dessa forma. Mas existem pessoas que talvez possa ser o seu caso, que você entendeu que passar sozinho ou passar com poucas pessoas, essas festas, essas datas de fim de ano, pode ser sim a melhor escolha para você, pode funcionar melhor para você. E como eu disse, quanto mais a gente aprofunda em se conhecer, em desenvolvimento humano, quanto mais a gente não tolera certas coisas e a gente entende que a gente não cabe em qualquer ambiente. Dizem que a ignorância é uma bênção, é uma dádiva. E em certo ponto eu concordo, porque quando você está ignorante, está cego para um assunto, quando você não pensa muito, quanto mais você pensa, mais você vai entendendo os teatros, as convenções sociais, você consegue se distanciar daquela aparente cena que está acontecendo, sabe? É como num filme, é como se você estivesse assistindo tudo aquilo e você consegue perceber as minúcias das coisas, você consegue perceber que
parece que todos ali também estão em um grande teatro, estão performando algo. E quanto mais a gente pensa sobre isso, corre o risco, como eu disse, da gente se isolar, da gente não ver a graça da vida. E esse é um grande problema também que eu quero te chamar para essa reflexão de que será que a gente também, ao olhar, ao perceber que tudo isso não passa de uma grande convenção social, de que tudo isso não passa de uma imposição, até mesmo se a gente for puxar da questão do consumo, o quanto isso gera e movimenta a economia, porque essa é uma data que as pessoas consomem mais, saem mais, compram mais de tudo, tanto de presente quanto de comida, de bebida, e aí tem toda essa questão dessa movimentação da economia, então é necessário, né, bem entre aspas, que isso aconteça para que gere esse movimento, porque as pessoas também muitas vezes chegam nesse ponto e querem esquecer dos problemas, então bebem pra caramba, enchem a cara, porque só querem aproveitar, sabe? Tudo que não aproveitou durante o ano, chega nesse ano, a pessoa quer aproveitar, quer curtir. O ponto é, a gente tem que tomar cuidado para não pensar demais, não ficar refletindo demais e acabar deixando a vida sem graça. Sabe? Uma coisa é você escolher a sua companhia, uma coisa é você entender que você prefere, de repente, passar com pessoas que você se identifica mais, de repente o seu núcleo familiar que você se sente mais seguro, ou até mesmo amigos. Não sei o que funciona para você. Se você é a pessoa festiva, da pessoa que adora comemorar com várias outras ou não. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara o suficiente, mas quanto mais a gente abre os nossos olhos, mais a gente enxerga e mais a gente pode se isolar por causa disso. Mais a gente pode começar a não querer participar das coisas. E o convívio social, de certa forma, ele também é importante, claro, eu sempre falo aqui da importância da gente não ficar em lugares, da gente não aceitar situações que nos machucam, que nos ferem, mas a gente também tem que tomar cuidado porque é uma linha muito tênue da gente não se tornar aquela pessoa chata, amargurada. Porque uma coisa é quando a gente se sente bem, a gente se sente realizado e a gente não fica julgando, não fica comparando, não fica incomodado com a alegria daqueles que fazem diferente do que a gente escolheu fazer. Entende? De repente, você se sente mal, não sei se é o seu caso, de observar famílias que parecem bem estruturadas, que parecem felizes, realizadas, que trocam presentes, que sentam à mesa para fazer as comemorações de fim de ano. E às vezes você se sente frustrado porque o seu caso é diferente, seja porque a sua família não tem essa estrutura, seja porque de repente você já perdeu uma pessoa muito importante, seja porque às vezes você não está numa situação que você gostaria de estar, e isso reflete diretamente em como você vai passar essa data. Algo que acontecia muito comigo, por exemplo, era que eu sempre me sentia frustrada em fim de ano. Depois que eu fiquei adulta, no caso. Antes, quando criança, eu gostava de comemorar, quando minha mãe fazia as festas, chamavam mais pessoas, então eu gostava desse movimento, vinham meus primos, a gente brincava, minhas primas principalmente, os tios, então eu lembro de mesa cheia, lembro que era uma data gostosa. Depois isso foi se perdendo, a gente percebe que os núcleos familiares vão ficando cada vez mais fechados, então existem momentos que se reúne mais pessoas e outros momentos que cada núcleo segue a sua vida e às vezes não se encontra tanto, então acaba que de repente as famílias vão se fechando, então pode ser que no Natal passe só a mãe, o pai, o filho, então poucas pessoas. E isso não dá essa movimentação, parece às vezes mais um jantar tradicional, mais um jantar do dia a dia. Agora, quando eu fui me tornando adulta e com essa cobrança e a minha autocobrança de conseguir realizar as coisas, de conquistar coisas materiais que eu gostaria, sabe aquela correria que a gente entra porque a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa fazer dinheiro, a gente precisa dar certo, e aí você se cobra e todo final de ano que eu percebia que não tinha sido da forma que eu gostaria, eu me frustrava muito. Então, parece que eu já entrava nessa baixa. Eu não sei se você também se identifica com isso, se isso de repente está acontecendo com você, de entrar nessa baixa, de ficar, nossa, parece que o ano não deu certo.
Ai, mais um ano e uma cobrança, algo muito pesado que já me fazia entrar para o outro ano, ao invés de uma frequência alta, de energia positiva, de que, sabe, eu vou fazer dar certo, as coisas vão mudar. Mas não, já entrava com aquela sensação de que não deu certo, de que eu não consegui. E isso é muito ruim, porque aí você passa essas datas sempre frustrado, chateado, e por mais que você esteja rodeado de pessoas, nessas épocas, eu posso dizer que depois que a gente passou pelo luto tanto da minha mãe quanto da minha sogra, com certeza os natais, as festas foram muito mais difíceis. Ou seja, faltam pessoas importantes nesse momento. Mas eu me lembro que, mesmo lá atrás, quando elas ainda eram vivas, eu tinha esse sentimento. Ou seja, eu não aproveitava o que eu tinha de mais importante, que era a presença delas. Então eu me sentia ainda frustrada porque eu não tinha realizado. Então entende o quanto é perigoso também? A gente precisa entender nesse momento se a gente não está trazendo questões, frustrações que isso estão fazendo com que a gente se sinta cada vez mais para baixo e entre nesse buraco e não aproveite o momento, não aproveite o dia, não aproveite as datas, não aproveite as companhias. Às vezes, por causa de uma pessoa, sei lá, por causa de um tio, por causa de um parente, de um pai, de uma pessoa, de um primo que você vê uma vez no ano, você deixa estragar o seu Natal, o seu Ano Novo. Por causa de uma pessoa ou por causa de uma situação, você permite que isso estrague a sua virada ou de repente a sua comemoração. E eu fui entendendo que é cada vez mais sobre mim. E aqui não no sentido egoísta da coisa, mas é em como eu me sinto e em como eu encaro todas as coisas. Porque eu disse, quando a gente está com os olhos abertos e vai percebendo esse teatro social que a gente precisa fazer nesses momentos, a gente percebe que muitas pessoas estão ali presentes por causa do tem que. Ah, porque senão a avó vai ficar chateada, porque senão meu pai vai ficar chateado, minha mãe vai ficar chateada, ah, meu irmão vai... E aí você não pode dizer não, você vai, mas você vai com aquela energia carregada, ou você vai para alfinetar um primo, um tio, sabe? Aquelas cutucadas, aquelas coisas que não são agradáveis, porque você não se permite ir inteiro, você não se permite ir se distanciando, porque quando a gente vive em sociedade, e esse é o grande dilema, como eu sempre reforço aqui, todos nós temos defeitos. E quando a gente mergulha em autoconhecimento, estou repetindo super isso aqui no vídeo, a gente às vezes se torna mais intolerante a certas coisas. Só que o problema disso é que a gente precisa viver em comunidade. Porque você não vai ficar só isolado, senão você vai para um lugar bem distante para se isolar de tudo e de todos. A gente precisa conviver no trabalho, a gente vai ter relacionamentos dentro do trabalho. Para quem mora em comunidade, em condomínio ou no próprio bairro, tem que conviver ali minimamente. Você não precisa trazer para sua casa, estender um tapete vermelho e tudo mais, mas minimamente você vai conviver com algumas pessoas que são diferentes, como eu disse, na própria família. Então, no decorrer da nossa vida, nós precisamos nos socializar e isso é bom também para a gente. Tem um documentário, inclusive na Netflix, sobre as Blue Zones, que são locais com maior quantidade de centenários, pessoas que vivem com mais de 100 anos. E é bem interessante que mostra principalmente não só os hábitos que eles adquiriram, sejam hábitos saudáveis, de alimentação, de atividade física, mas a importância da comunidade, de pessoas próximas que se apoiam. E aqui não necessariamente a gente fala de família, porque não necessariamente a família vai estar próxima. Por quê? Às vezes a pessoa, sei lá, ela pode não ter tido filhos, mas mesmo que ela tenha tido filhos, às vezes um filho, a gente vê muito hoje em dia, tá morando fora, tá longe, em outro país, então não consegue estar perto dos pais. Então a gente vê muitos pais hoje que não estão com seus filhos nessas datas comemorativas. Então muitas pessoas acabam se unindo em comunidades para que elas consigam, de repente, ter encontros, ter essa socialização. E mostra o quanto isso também é importante para mantê-los vivos. E eu estou percebendo muito isso do quanto é difícil você lidar, principalmente quando a pessoa não está preparada, com a solidão. Porque, como eu disse, é muito diferente a solitude e a solidão. E existem alguns casos que a solidão
ela acaba acontecendo na vida da pessoa, porque, como eu disse, às vezes um casal tá junto, os filhos já se casaram e um deles morre. O outro fica sozinho, se sente solitário, muitas vezes o outro se entrega. Ou, por mais que tenha filhos, tenha netos, não é a mesma relação de ter uma pessoa dentro de casa 24 horas ou, sabe, te acompanhando, dormindo e acordando com você. Ela se sente sozinha, mesmo com outras pessoas ao redor para dar apoio, para visitar, para sair junto, para ter esse momento. E aí eu volto para a questão de ser agente, dessa questão de a gente entender nós mesmos quando nós mesmos conseguimos estar bem na nossa própria companhia e quando nós também decidimos não nos estressarmos, não nos envenenarmos, por mais que seja difícil. Por exemplo, numa reunião de família, como eu disse, às vezes a pessoa chega, como eu mencionei, você deixa o seu Natal estragar, você deixa a sua comemoração estragar por causa de uma pessoa que você se incomoda, por causa de uma pessoa que você não gosta. Você sabe que aquela pessoa vai causar, sabe que aquela pessoa. Então, às vezes a gente precisa, sabe como criar uma blindagem emocional na nossa mente para que a gente não se deixe estressar. E eu vejo isso quanto a gente se deixa estressar muitas vezes. Sabe, se uma pessoa fez algo que para você é completamente nada a ver, que você nunca faria, que você acha completamente sem noção, tente, se possível, só ignorar. Claro que aqui eu já falei vários vídeos, inclusive, se você não sabe como responder a curiosos, a pessoas sem noção, tem já 2 vídeos ou mais aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui no final, para você se safar, sabe? Aquele tio que vai fazer aquelas perguntinhas nada a ver, sabe? Aquele parente que você fala, putz, vou ter que encontrar, que coisa chata, aquele amigo que você também não vê há anos e aí você não quer abrir a sua vida, não quer abrir a sua intimidade. Tem como você, sabe, passar por isso de uma forma um pouco menos constrangedora se você não quiser abrir detalhes da sua vida, detalhes do seu momento. Agora, a gente começa, como eu disse, a se deixar estressar. Então, como eu falei, se isso não te afeta diretamente, se a pessoa só vai fazer aquela piada sem noção e aí, sabe, todo mundo vai dar risada, as pessoas também não gostaram. Mas todo mundo finge que, ah, beleza, tá tudo bem, próximo assunto para que a harmonia, como eu disse, familiar permaneça, para que os encontros possam permanecer. Porque se a gente levar tudo também a ferro e fogo, é isso, a gente vai ter que ir para uma caverna, se fechar lá e não ter contato mais com ninguém. E às vezes vai correr o risco da gente mesmo ficar com problema, porque às vezes até a gente é insuportável, porque existem momentos na nossa vida que a gente precisa olhar para a gente mesmo e falar: ô, peraí, o que é isso? Que reação é essa? Que situação é essa que você está vivendo? Então, quando eu falo sobre ser muito mais sobre nós mesmos, sobre ser sobre você mesmo, sobre você olhar para dentro de você e entender que você pode sim ser feliz e ser realizado independente de qualquer coisa, e isso vale para a gente se observar e entender o que me preenche, o que faz sentido para mim, para que você não chegue em todos os anos, em todas essas comemorações e sinta essa sensação ruim. Como eu disse, que por mais que antes eu tivesse a presença da minha mãe, da minha sogra, eu já me sentia mal porque eu olhava para aquela data e falava, poxa, que sem graça. Essas pessoas estavam vivas. E agora, quando a gente não tem mais essas pessoas, as pessoas que a gente ama, isso tem um peso muito maior e a gente percebe o que era realmente importante. A companhia das pessoas que a gente realmente ama, que a gente realmente valoriza. Então, sim, se possível, procure passar com a pessoa que você ama, a pessoa que você gosta de estar junto. E não se deixe abalar porque se uma outra pessoa vier, é muito mais sobre você, é como você encara aquilo e o que você permite entrar ou não. Claro que existem situações muito extremas, casas que as pessoas bebem, fazem barraco, dão vexame. Se esse é o caso, se isso acontece com você, de você se sentir muito mal, de ser um ambiente que, sabe, insalubre mesmo,
Tá tudo bem se você escolher passar sozinho, tá tudo bem se você escolher se preencher de alguma forma. Refletir sobre a sua vida, de repente você fazer algo que você gosta, de repente você falar, eu vou maratonar uma série que eu gosto, que eu tô atrasada, sabe? Fazer coisas que te relaxem, coisas que te preenchem, como eu disse, te preenchem verdadeiramente, para que você não fique carregando isso todos os anos. Porque é muito frustrante toda vez que a gente pensa dessa forma, isso, como eu disse, baixa a nossa energia, isso drena a nossa energia. E ao invés da gente entrar no próximo ano, claro que é só uma virada de calendário, mas assim, ao invés da gente entrar com gás, com disposição para fazer as coisas que a gente tem desejo, fazer as coisas que a gente tem vontade, a gente já entra com essa energia quase que carregada, sabe? De coisas ruins, de pensamentos negativos. Então, reforce coisas boas e mesmo que você venha de uma situação não estruturada, de uma situação que, de repente, há anos o seu Natal não é mais igual, o seu final de ano não é mais igual, pense que pode ser diferente. Pense que você pode escolher mudar a narrativa. E é muito a narrativa interna que a gente reforça para a gente mesmo. Vou dar um outro exemplo do que aconteceu em um dos natais passados. Tinham muitas pessoas da mesma família, parentes, né? Então vem tio, primo, sobrinho, enfim, várias pessoas reunidas ali. E quando eu fui para a cozinha, fui lavar a louça para ajudar, né? Toda aquela confusão toda ali de comemoração, muita gente e tal. E uma dessas pessoas disse: Ah, é sempre chato para mim. Tava bem desanimado. Deu para ver que a pessoa não estava muito feliz, não estava muito realizada. Parece que não nem queria estar ali, sabe? E aí essa pessoa, bem mais velha do que eu, me disse: Ah, para mim essas datas não têm mais graça, essas datas eu não gosto, depois eu não tenho mais a minha mãe aqui e eu também não tenho as minhas filhas. E detalhe, não tenho mais minhas filhas aqui juntas. E aí um detalhe bem importante, uma das filhas que mora fora veio visitar os pais para passar essa época do ano junto com eles. Só que eles têm outras filhas e uma escolheu, mesmo morando na região deles, escolheu passar com, não sei se a família do marido, enfim, e a outra estava fora. Ou seja, ele não estava com todas as filhas reunidas nessa mesma ocasião. Agora eu te pergunto, se todas essas filhas estivessem reunidas, será que essa pessoa estaria 100% feliz? Possivelmente não, porque uma das primeiras reclamações foi que a mãe não estava mais presente. Então, é tão complexo, você pensa, poxa, uma das filhas veio, uma das filhas está presente, essa filha não conseguia passar outros natais, outras comemorações de fim de ano junto, porque ela não conseguia vir. No momento que ela veio, ele não estava aproveitando ao máximo a vinda da filha, porque faltava a mãe e faltavam as outras filhas. Detalhe que a outra filha estava na mesma região, só não estava comemorando ali junto nesse momento. Elas iriam se encontrar, eles teriam outras ocasiões para que esse núcleo se formasse de novo, para que eles estivessem juntos, comemorassem, enfim. Então entende quando eu falo sobre ser sobre nós mesmos, sobre a gente escolher qual história, qual narrativa a gente vai querer determinar para a nossa vida? Porque senão a gente sempre vai ter algo para reclamar. Nunca vai estar completo, nunca vai ser suficiente. E pode apostar que talvez em momentos que todas as filhas estiveram juntas lá atrás, que a mãe estava viva, que o pai estava vivo, ele também não se sentia satisfeito por algum outro motivo. Possivelmente isso acontecia, porque era algo que acontecia muito comigo, porque era uma frustração minha de não ter realizado certas coisas, que o fim de ano me lembrava de que parece que deu tudo certo, deu tudo errado, na verdade, e de que eu não tinha conseguido atingir determinados objetivos. Então, nossa, mais um ano que começa tudo de novo. Então, entende que a gente precisa aprender a se bastar. A gente precisa aprender a estar bem na nossa própria pele, na nossa própria companhia. E também a gente precisa aprender a aproveitar os momentos que estão sendo oferecidos a nós. Se você tem pessoas ali que você gosta, que você admira, eu estou dizendo que essa pessoa tinha pessoas que ele ama, pessoas que ele gostaria que estivessem com ele e estavam, e essa pessoa
não estava aproveitando a oportunidade. Esses dias, inclusive, eu estava falando com uma pessoa o quanto a gente precisa aprender a aproveitar mais a vida, aprender a aproveitar mais as pessoas que a gente ama, porque depois que vai embora, e aí essa pessoa disse: mas é normal a gente não saber aproveitar, todo mundo faz assim. Eu não consigo achar normal, desculpa, eu não consigo achar normal. Pode ser o que mais acontece, mas não é normal e nem deveria ser normalizado. Entende? Porque eu começo a perceber o quanto pessoas dão muito mais valor quando perdem. Só que quando estão com a pessoa, tratam mal, são rudes, são pessoas que não sabem aproveitar o momento. E aí, quando a pessoa vai, parece que dá aquele baque e fala: caramba, a pessoa não tá mais aqui. E aí ela percebe que o que ela mais queria era a presença daquela pessoa. Então a gente não deveria normalizar essas coisas. A gente não deveria normalizar viver frustrado, viver, sabe, irritado com os outros. Porque se existem pessoas que te irritam ao máximo e você não tá te fazendo bem, tenta se afastar, você não é obrigado a conviver. Mas às vezes a gente está se deixando irritar por coisas tão pequenas. E aí a gente deixa de aproveitar momentos, pessoas importantes na nossa vida, seja no Natal, fim de ano ou qualquer outra data. Então a gente precisa, como eu disse, voltar e entender, beleza, por que eu tô sentindo isso? O que precisa? O que me falta? O que eu preciso abastecer no meu potinho, em mim, nas minhas emoções, para que eu me sinta feliz, realizado, independentemente da época? Seja Natal, seja Ano Novo, seja em janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro, enfim. Quando a gente se basta, a gente transborda. A gente devolve o nosso melhor. Porque se a gente não se basta, a gente derrama frustrações por aí. E aí parece que nada presta, ninguém presta. Então é preciso ter muito cuidado. E aí entender, claro, existem famílias disfuncionais, situações disfuncionais, gente chata assim. E aí você entende, beleza? Tô disposto, não tô disposto. Se você escolher passar sozinho, ótimo. Se você entende que isso é melhor para você, você se basta, você se garante, e para você é só mais uma data, porque no fundo, é só mais uma data. No fundo, é uma data comercial para criar todo esse efeito. No fundo, é uma imposição de que tem que ser dessa forma. Então entenda o que funciona. Agora, se você gosta de comemorar, aproveita bastante e seja um pouco mais compassivo com pessoas também que às vezes não compartilham das mesmas ideias. Você não precisa aceitar o desrespeito, mas você também não precisa se deixar ficar irritado por pessoas que às vezes só não tiveram as mesmas vivências, as mesmas experiências, às vezes não despertaram o tanto que você já está desperto. E a gente precisa às vezes trabalhar um pouco mais a nossa paciência, a nossa caridade, a nossa contribuição com o outro, com o mundo, para que a gente consiga ter uma sociedade melhor, porque se todo mundo se fechar na sua bolha, e não quiser colaborar com ninguém, não quiser contribuir com ninguém, já pensou como seria? Então, não esquece de me contar aqui embaixo. Quem é você nessa história no Natal? Você é daquele que gosta de comemorar, curtir bastante com as pessoas que você ama? Ou você não gosta muito dessa data e vai escolher ressignificar? Então, essa é a palavra do vídeo de hoje: ressignificar. Eu vou entender que você chegou até o final, que você vai ressignificar essa data dentro de você. Até o nosso próximo vídeo.